Há um tipo de unção que é bíblico e é válido, é a capacitação que vem do Espírito Santo. É o poder de Deus que vem sobre a sua vida para lhe capacitar a ser um instrumento de bênçãos à sua igreja. As Assembleias de Deus no Brasil completam 112 anos de gloriosa existência para a glória do nome do Senhor. Essa obra que começou com 2 missionários de origem sueca, já aportaram em terras brasileiras pela Amazônia, que muitos poderiam olhar para eles e dizer: são ingênuos, são imaturos, são 2 aventureiros. Mas aqueles homens tinham uma chama ardente em seu interior, incontida nos seus ossos, que era capaz de incendiar uma nação inteira. 112 anos depois, hoje, nós somos bem mais do que 20 milhões. E o fogo continua ardendo. Porque conforme Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia! Mas que mistério é esse? Pois se nós olharmos do ponto de vista histórico para todos os movimentos de grandes avivamentos na história da igreja, aquilo que nós convencionamos chamar de grandes avivamentos, nenhum deles ultrapassou o período de 100 anos. Nós já estamos há 112 anos para a glória do nome do Senhor, e ainda tem língua estranha, ainda tem profecia, ainda tem cura divina, ainda tem milagres e maravilhas, ainda tem o poder do Espírito Santo. Aleluia! É que do ponto de vista escatológico, nós estamos vivendo o período chamado de as últimas chuvas, o período em que o derramar do Espírito Santo será amplo e abundante, porque breve Cristo Jesus está às portas. É o cumprimento de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei meu Espírito. Aleluia! Este é o segredo, amados, do sucesso dessa igreja. Esta é a verdadeira marca da história das Assembleias de Deus no Brasil. Por isso, eu entendo que nada mais oportuno de nós meditarmos esta noite é justamente sobre a nossa marca distintiva, o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Do ponto de vista eclesiástico, o segredo do nosso sucesso é termos cumprido o que o apóstolo diz aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19: não extingais o Espírito. E extingar ali é bem essa ideia de fogo, é não abafar, não tapar, não apagar o fogo, mas deixá-lo fluir, deixá-lo atuar, deixá-lo trabalhar em nossas vidas. Este é o segredo de nos mantermos vivos a este avivamento por mais de 100 anos para a glória do nome de Deus Pai. Você já pensou o que é o fogo? Esse símbolo do Espírito Santo? Já parou para pensar? Que substância compõe o fogo? Qual é a fórmula do fogo? Nenhum químico pode expressar a fórmula do fogo. Nenhum físico pode lhe dizer qual é o estado físico do fogo. Ele é todo consome, mas ele não é sólido. O fogo derrete, mas não é líquido. Ele produz gases e fumaça, mas ele mesmo não é um gás. Então o que é o fogo? O fogo, ele é o fogo.
É simplesmente fogo. Você não pode tocar, mas você sabe, você vê, você sabe que ele existe. Você não pode entendê-lo completamente, mesmo assim, ele ainda o fascina. Por isso ele é um dos símbolos mais maravilhosos do Espírito Santo, pois você também não pode tocá-lo, mas você sente a atuação dele na sua vida. Você não pode vê-lo, mas você pode experimentá-lo, pode ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Você pode até não entendê-lo, mas você pode obedecer o que o apóstolo diz: enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Este Espírito é o segredo do nosso sucesso. É a verdadeira identidade deste movimento, desta igreja. Ele é o selo, ele é penhor, ele é aquele que nos ungiu. Todo assembleano sabe dizer: Jesus salva, cura. Jesus batiza com o Espírito Santo. Em breve voltará. A sensibilidade ao toque do Espírito Santo, o interesse pela terceira pessoa da divina Trindade e verdadeiramente a crença na atualidade dos dons espirituais é a nossa verdadeira marca. Foi Ele que nos ungiu, foi Ele que nos selou, é Ele que é o penhor da nossa herança. Nessa passagem que lemos, o apóstolo Paulo, para contextualizar a você, de acordo com o texto sagrado, ele está se dirigindo à igreja de Corinto, uma das igrejas que praticamente ele fundou, e ele está se justificando diante da igreja. E para se justificar diante da igreja, ele apela ao selo do seu apostolado, ao trabalhar o Espírito Santo na sua vida. Por que ele está se justificando, meu irmão? Observe comigo. Você sabe que o apóstolo Paulo tinha escrito aos Coríntios a primeira carta. E nós chamamos de primeira carta, embora a evidência bíblica nos mostre que a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, na verdade, é a segunda carta. Porque na primeira carta ele diz: já por carta vos escrevi. Então já tinha uma carta anterior que se perdeu na história. Mas a que nós chamamos de primeira carta, embora fosse a segunda, ele já tinha escrito aos Coríntios. Ele ainda estava nesta carta distante deles, provavelmente na cidade de Éfeso. Se você olhar a sua Bíblia um pouco para trás, capítulo 16 de 1 Coríntios, versículo 5, você vai ver que o apóstolo promete à igreja de Corinto que ele iria voltar lá, depois de ter passado pela Macedônia. E na verdade, ele teve a oportunidade de voltar. Você pode conferir em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 15 e 16. Porém, ele faz esse trajeto pela Macedônia, mas não volta a Corinto. E como ele não volta a Corinto, o que acontece? Por que ele não voltou? Porque ele julgou que não seria útil para os irmãos, conforme ele descreve no versículo 23 do capítulo 1 da segunda carta. Não seria útil ele vir naquele momento aos irmãos, ele causar mais tristezas. Então ele espera o momento mais oportuno para ir lá. E para isso agora ele precisa se justificar, porque ele deixou de ir, deixou de cumprir aquilo para o qual ele tinha prometido. E por que ele precisa se justificar? Porque lá em Corinto ainda existia um foco de resistência ao ministério apostólico do apóstolo Paulo. Conforme a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, havia lá um grupo de irmãos que diziam: as cartas dele são graves, são fortes, mas a presença dele é fraca. Havia um grupo de revoltosos, de dissidentes, que estavam difamando o apóstolo Paulo, diziam que ele era um covarde, ele era um inconstante, ele era um leviano, alguém que prometia uma coisa, mas não cumpria, alguém que era
ele era realmente inconstante. Uma hora ele dizia uma coisa, outra hora ele praticava outra. Acusaram ele de leviandade. Até aí o apóstolo podia suportar. Porém, eles foram mais longe e atacaram a legitimidade do ministério do apóstolo. Ele nem é um apóstolo de verdade. Ele nem traz carta de recomendação da igreja da Judeia. Ele nem é um apóstolo legítimo. E a essa acusação que ele vai responder. E ele vai dizer: sim, eu sou um apóstolo legítimo. E a prova disso é o selo do meu apostolado. O mesmo selo que deve ser o nosso selo hoje, como servos de Deus verdadeiros. O selo do Espírito Santo. É neste contexto que ele traz esse versículo. Ele diz: o Espírito me ungiu, o Espírito me selou e o Espírito nos deu o penhor da nossa herança. Em primeiro lugar, o Espírito nos ungiu. Eu sei que o nosso movimento pentecostal, entre o nosso meio evangélico pentecostal, nos últimos anos, houve muito abuso desse termo unção espiritual. Houve uma série de sensacionalismo com essa palavra. Há pouco tempo se falava de unção para tudo. O irmão tem uma unção para isso, o outro tem a unção para aquele. Tinha gente que distribuía a unção, tinha gente que dividia a unção, que tomava a unção de outro e dizia: me dá a tua unção, sem base nenhuma bíblica. Tinha até a tal da unção do riso, que descia a unção do riso sobre alguém e ficava rindo. Tinha uma série de abusos do termo unção, mas de fato a Bíblia fala que o Espírito ministra sim sobre nós um tipo de unção. Que tipo de unção é essa? A essa que o apóstolo se refere. Ele nos ungiu. À luz do Antigo Testamento, a unção era derramada sobre 3 tipos de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. E a unção sempre era ministrada com o propósito de capacitação ministerial. Agora, o apóstolo fala dessa unção como uma capacitação ministerial para um novo trabalhar, mas uma unção espiritual, uma unção sobrenatural. O Espírito me ungiu, Ele que me habilitou para prestar este ministério apostólico. É nesse sentido que ele fala. Tanto que na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 4, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. É dessa unção que ele fala. É do poder do Espírito Santo através da sua vida, de forma a capacitá-lo a desempenhar o ministério para o qual Deus o tinha chamado. E essa unção é sobrenatural, de forma que ele pode dizer aqui na segunda epístola, capítulo 3, versículo 5: não que sejamos capazes, capacitação por nós mesmos, de pensar coisa alguma como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Há um tipo de unção que é bíblico e é válido, é a capacitação que vem do Espírito Santo. É o poder de Deus que vem sobre a sua vida para lhe capacitar a ser um instrumento de bênçãos à sua igreja. É o poder de Deus na sua vida para lhe ungir, para ministrar a palavra, o louvor, a música, o serviço, o ministério que Deus lhe chamou. E Ele não apenas chama, mas Ele também capacita com a unção do Espírito Santo. Aleluia. Eu me lembro do pastor, saudoso pastor Luiz Antônio. Ele falava uma coisa: na gloriosa história das nossas Assembleias de Deus, não teve nenhum fora de série. E é verdade. Se você pensar bem, você vai ver que na nossa igreja, na história das Assembleias de Deus, não tem nenhum assim fora de série. Mesmo diante dos nossos grandes líderes, mesmo dentro dos nossos grandes vultos na história,
não tem nenhum fora de série, como por exemplo, John Wesley, a tocha tirada do fogo. Um homem liderando o Clube dos Santos, uma espécie de nerds cristãos, ele mudou a história da Inglaterra. Não teve nenhum fora de série, como George Whitefield, o pregador ao ar livre. Um homem que tinha uma voz tão potente, tão poderosa, que era capaz de ser ouvido a 1 quilômetro de distância. A voz dele era tão poderosa que certa vez ele pregou para uma audiência de 10.000 pessoas e conseguiu ser ouvido perfeitamente, sem nenhum equipamento de som. Nós não temos nenhum fora de série assim. Não temos nenhum fora de série como John Bunyan, que dentro de uma prisão no velho mundo escreveu o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia, o Peregrino. Nós não temos nenhum fora de série como Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que é quase uma unanimidade na história dos ensinadores cristãos, que até hoje tem seus estudos e seus sermões estudados. Homem de uma capacidade tão profunda, sermões de uma profundidade teológica, inspiração do Espírito Santo, maravilhosos. Nós não temos nenhum Charles Spurgeon, não temos nenhum Charles Finney, um advogado com uma capacidade argumentativa sobrenatural, um homem com uma capacidade intelectual e espiritual extraordinária. Mas quer saber? A gente também não precisa. Não precisa. É tudo meio endorro, tudo meio atrasado, meio atrapalhado, mas são cheios do Espírito Santo. Este é o segredo da vitória desta igreja. É o selo do Espírito Santo na vida daqueles que, ainda que sejam humildes e todos, se dispõem a servir a Deus com inteireza de coração, mas com a unção sobrenatural que vem apenas do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ele nos ungiu, Ele nos selou. O que é selar, amados? Hoje em dia você tem reconhecimento de filho. Hoje em dia você tem a sua assinatura gravada nos cartórios. Você compra alguma coisa, você assina, reconhece filho. Não havia isso antigamente, mas existia naqueles que tinham autoridade o anel de selar. Era a sua marca distintiva, que só tinha no seu anel. Então você tinha propriedade. Se você queria dar legitimidade, você queria dar autoridade a um documento, você não apenas assina, você assina e sela com o seu anel de selar. E é isso que eu posso estar dizendo. Ele nos selou, Ele deixou em nós a sua marca, Ele deixou em nós o selo de autenticidade, de legitimidade, de autoridade. Aleluia! Meus amados, ou você acha que sempre foi assim? Ou você acha que sempre na história do povo de Deus foi assim? A hora que você queria receber o Espírito Santo, você recebia. E se você não tivesse muito afim a receber o toque, você não recebia. Não foi sempre assim. Nós somos um povo privilegiado. No Antigo Testamento, apenas alguns podiam receber o que você tem em abundância hoje em dia. Há quem diga que eram apenas 3 grupos, né? Eram reis, sacerdotes e profetas. Não é bem assim. Até porque, onde ficariam os juízes que eram cheios do Espírito Santo? Onde ficaria Josué, que não era rei, não era sacerdote, não era profeta, não era juiz, era um líder de Israel? Onde ficaria Bezalel, que era apenas um artesão, mas era cheio do Espírito Santo? Aonde ficariam os 70 anciãos, que também foram cheios do Espírito Santo? Agora é fato que no Antigo Testamento o Espírito Santo era dado para pessoas específicas, em momentos específicos,
para propósitos específicos e por tempo específico. É por isso que o escritor sagrado diz que ele era dado sob medida. Era assim que era antes. Você vai ouvir a Bíblia dizer: veio sobre ele o Espírito Santo. E o Espírito Santo encheu. E então o Espírito Santo se apoderou. O Espírito Santo se apossou, porque era momentâneo, era específico, era para um propósito específico, em alguém específico, por um tempo específico. João capítulo 7, versículo 39, o apóstolo vai esclarecer: e isso disse ele do Espírito que haviam de receber, não tinham recebido ainda, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O próprio Jesus disse: eu preciso ir, porque se eu não for, ele não virá, mas se eu for, eu o enviarei. Aleluia! Você é privilegiado, meu irmão. Você tem o que os apóstolos, que os profetas sonharam ter em abundância, e você tem à disposição. E você está numa igreja cuja marca é justamente o trabalhar no Espírito Santo. Você é privilegiado. João 14,16, o próprio Senhor diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. Não era assim antes. É por isso que Davi, no Salmo 51:11, ciente de que o Espírito era tão sensível que por qualquer coisa ele iria se afastar, ele diz: ah, meu Deus, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Por isso que Moisés, falando com Josué, diz: tu tens ciúmes por mim, Josué? Ah, quem dera que todo o povo de Deus fosse profeta e Deus lhes desse o seu Espírito Santo. Eles sonharam com o Espírito Santo. Eles sonharam com um dia em que esse Espírito ia ser dado de forma abundante, irrestrita, disponível a quem quiser. É por isso que eu entendo o regozijo do apóstolo Pedro em Atos 2,39, dizendo: porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos os que estão longe, e a tantos quantos o Senhor, nosso Deus, o chamar. Hoje Ele é dado de forma abundante. Hoje Ele ainda está presente. Se os cessacionistas não querem, problema deles. Nós pentecostais queremos o trabalhar do Espírito Santo. Se os cessacionistas acham que ele não trabalha mais, problema é deles. Nós sentimos a sua presença em nosso meio. Aleluia. Não, Moisés sonhou, Pedro exultou, nós não o dispensamos. Nós sabemos que é Ele que nos ajuda a ter um relacionamento mais profundo com Deus. O apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, que o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele arredonda as nossas orações. Você chega ao Senhor com o coração aflito e diz ao Senhor: ah, Senhor, eu não consigo mais suportar. Mas o Espírito Santo está junto do Pai. E Ele diz: não é bem isso que Ele quer dizer. Ele só quer dizer que está difícil de suportar. Aí o seu coração se aperta, as lutas se apertam, e você diz ao Senhor: Senhor, eu não estou vendo o Senhor fazer nada. Aí o Espírito Santo chega junto do Pai e diz: não é bem isso que ela quer dizer. O
O que ela quer dizer é que ela precisa de mais luz para poder ver o que o Senhor está fazendo. Aí você continua aflita, aí você chega e diz: Senhor, eu não aguento mais este silêncio. O Espírito Santo chega junto do Pai e diz: não é isso que ela quer dizer. O que ela quer dizer é que ela não vê a hora de ouvir a tua voz. Ele arredonda as nossas orações, Ele ajuda as nossas fraquezas. Não, nós não o dispensamos. Nós precisamos do trabalhar e do agir do Espírito Santo. Aleluia. Ele é o nosso penhor. O que é penhor? Penhor é algo que você dá como garantia de um negócio a ser fechado. Penhor é aquele sinal, nosso irmão Itaci vai lá e deixa o sinal na concessionária, e depois ele vem pegar o carro e pagar o restante. É aquele penhor. Sabe o que o Espírito Santo é? É o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória, conforme diz Efésios capítulo 1, versículo 14. É a garantia da fidelidade do nosso mestre, que disse: eu vou, mas eu vou voltar, e como penhor eu deixo para vocês o meu Espírito Santo. Aleluia. Sabe o que ele é? Ele é o início de um pagamento. Ele permite você experimentar aqui um pouquinho de tudo que você vai viver quando chegar lá. Aleluia. É o início do pagamento. É um pouquinho, é uma prova, é uma experimentação do que nós vamos viver, a glória que nos está reservada. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10, o apóstolo vai dizer: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas a gente esquece o versículo 10. O 10 ele diz: mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito. Já é o início. Você já está experimentando. Se você experimenta o toque do Espírito, você já começa a experimentar aqui as bênçãos que serão muito mais abundantes lá. Porque Ele é o penhor da nossa herança. Ah, meus amados irmãos, nós somos tão privilegiados nessa geração. Nós estamos sobre ombros de gigantes. Nossos irmãos sofreram para trazer essa mensagem até aqui. Nós estamos tão ricos, tão fartos, estamos tão cheios de tantas coisas boas, que muitas vezes não percebemos a maravilha que é a bênção de termos o Espírito Santo livre, atuante entre nós, em nosso meio, com liberalidade, com liberdade, com abundância. Quando nós olhamos para os nossos cultos de hoje, quantas vezes você consegue vir um culto e ir para casa sem sentir o toque do Espírito Santo? E você ainda acha que isso é normal? Quantas vezes você vem à casa do Pai, o lugar onde Ele ainda ordena a bênção? Você não vem para assistir um culto, você vem para cultuar, para fazer o seu culto a Deus. Como você consegue se conformar e ir para casa e não sentir o toque do amado, do incomparável amigo Espírito Santo? Ah, nós estamos tão fartos, estamos tão ricos. Afinal, o nosso louvor é tão lindo. E tem que ser assim mesmo, irmãos, tem que ser assim. Porque para o Senhor tem que ser assim lindo, de acordo com a boa técnica. Tem que ser de acordo na escala, na altura, na afinação certa. Tem que ser bem ensaiado, tem que ser assim.
nossa mensagem é tão elaborada. Temos pregadores hoje maravilhosos, respeitam a exegese bíblica, as regras da hermenêutica, pregam de acordo com a homilética, com profundidade bíblica. Aqui o melhor exemplo disso, nosso pastor Alex. A mensagem é tão maravilhosa, é tão bonita de se ver. A nossa orquestra também se fala. Eu sei, maestro, assim, o seu ouvido mais afinado, muito mais afinado que o meu, com certeza consegue perceber algumas nuances, consegue captar que algum dos instrumentos teve um remate, um ataque, um pouco, milésimos de segundo, atrasado, mas para mim estava perfeito, para mim estava maravilhoso, para mim estava extraordinário. É tudo tão lindo, amados, é tudo tão maravilhoso, que dá vontade apenas de sentar e ouvir e aproveitar o espetáculo. Mas será que como igreja nós estamos realmente vindo para prestar o nosso culto com uma forma espetacular ao Senhor? Será que como igreja nós estamos vindo com a dedicação certa de prestar um culto que também seja perfeito, um espetáculo de corpo, alma e espírito ao Senhor? Às vezes eu tenho saudade, sabe? A igrejinha que eu cresci, que tinha, quando muito, 1 ou 2 carros estacionados na frente, que os bancos eram de madeira e sem encosto, que a gente mesmo fazia, que o horror era um gaiteiro e eu, um menino no violão, mas tinha uma convicção que o Espírito Santo estava ali. E eu sei que eu não estou sozinho nessa, tem mais gente que congregava naquela igreja. Havia uma convicção tão grande que o Espírito estava ali. Havia um temor, uma reverência tão grande entre nós, que muitas vezes, enquanto a pregação estava sendo discorrendo, a gente via um gemido lá no canto, e era o Espírito Santo batizando mais um com o Espírito Santo. Às vezes durante o louvor, sem forçar, irmão, sem pedir, levanta a mão, levanta o braço, diz para o teu irmão, repete isso comigo, sem forçar nada. Durante o louvor, você viu o irmãozinho pulando e ele não perdia nem o chinelinho havaiana. Era ele recebendo o batismo com o Espírito Santo. Era tão maravilhoso, era tão real. E às vezes o nosso culto está tão bom, está tão lindo, mas parece que falta aquele toque, aquela sensibilidade. Por quê? Porque estamos tão fartos, estamos tão ricos, que muitas vezes ignoramos que o nosso amigo incomparável está do nosso lado, querendo apenas que ouçamos a sua voz, querendo apenas que sintamos o seu toque, porque ele não é visto, mas ele é sensível, e ele é sentível, e está presente entre nós. Ele está